Olá, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é André Lug e estamos dando continuidade à série Como Usar o Elementor, essa ferramenta tão poderosa que nos permite criar sites de forma visual, simples e rapidamente. Estamos ainda nos blocos gratuitos, então se você ainda não acompanhou os blocos básicos, os blocos iniciais e como que o próprio Elementor funciona, tem um link aqui na descrição para o início dessa série. Então vamos lá. Agora, nessa aula, a gente vai puxar aqui dos blocos da aba geral, ou seja, os blocos de certa forma avançados, da galeria básica, lista de ícones, contador e barra de progresso. Então, simbora. Já estou aqui com o Elementor aberto, com uma linhazinha com uma coluna apenas. Então, vamos arrastar a galeria básica para cá. Galeria, ela funciona, as configurações dela funcionam mais ou menos como a do carrossel, que a gente mostrou na última aula. E então aqui na parte de conteúdo, na aba de conteúdo, a gente consegue inserir todas as imagens para criar uma nova galeria e aí inserir essa galeria aqui no Elementor. Da mesma forma, a gente consegue controlar o tamanho da imagem, se ela, né, se quer uma versão cortada ou se você quer a versão original dela. Quantas colunas que a gente vai querer essa galeria. Então a gente pode, por exemplo, aqui como a gente só tem 3 imagens, a gente poderia ter, por exemplo, 3 colunas, mas a gente pode até colocar 2 colunas e aí uma passa ali para baixo. A gente também consegue determinar se a gente quer linkar essas imagens. Atualmente ela está indo para o próprio arquivo da mídia, ou seja, a própria imagem, ela abriria a imagem esperançosamente numa aba nova, né? Ou então a gente consegue colocar nenhum. Em geral, quando a gente está fazendo galerias assim, a gente deixa nenhum, mas varia também da aplicação. E aí a gente pode ordenar ela também aleatoriamente. Então, cada vez que a pessoa abrir essa página, a ordem dessas imagens vai estar um pouquinho diferente. Ou então, se a gente quer exatamente uma sequência, deixaria ela por padrão aqui. E aí, se você quer alterar essa sequência, a gente abre a própria galeria e arrasta aqui as imagens para ordem que a gente gostaria que elas ficassem aqui na página, né? Então, eu troquei aqui, coloquei essa capa no início e ficamos assim. Na aba estilo, a gente consegue trabalhar o espaçamento. Então, quando a gente fala de espaçamento, é tanto vertical entre os elementos quanto horizontal. E aí, você vê que quando a gente abre aqui, ele diminui um pouquinho o tamanho da imagem para fazer espaço para essa distância entre elas. E se você quer colocar uma borda também, pode fazer sentido. Inclusive, o espaçamento dá pra gente ver melhor agora com a borda, né? Olha lá. E aí a legenda, a gente pode escolher se a gente quer mostrar a legenda da imagem, igual eu coloquei nessa última, né, no último vídeo a gente colocou a legenda para essa imagem. A gente pode ocultar também e deixar só as imagens. Normalmente, quando eu uso esse bloco, eu deixo sem a legenda, mas pode ser que exija, né, uma necessidade para isso. Então, beleza? Vamos agora para a lista de ícones. A lista de ícones é muito legal, porque ela é bem versátil. Inclusive, tem hora que eu vou fazer um rodapé, por exemplo, e eu uso a lista de ícones para fazer um menu, né, no próprio rodapé, ou então em lugares que não são no cabeçalho do site. Então, a lista de ícones ela tem essa característica. Você tem um texto, né, que o texto fica igual tá aqui. Coloquei esse texto aleatório aqui. E aí você escolhe um ícone para ficar ao lado. Então vamos escolher esse do queijo aqui, por exemplo. E aí ele fica ali do lado. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o zoom da tela, que aí fica mais fácil de ver. Então aqui tem um queijinho ali. E aí, antes de eu dar algumas outras opções, só vou aumentar aqui na aba estilo um pouco o espaçamento entre os itens. E na aba do ícone, o tamanho do ícone aqui, para ficar mais fácil a gente ver o que a gente está fazendo. Então, voltando aqui na aba conteúdo, a gente tem duas opções aqui no início do layout. Uma delas é vertical, ou seja, um ícone, uma lista, né? O ícone e o seu conteúdo um embaixo do outro, ou então um do lado do outro. Então, tem muitas vezes que eu uso dessa maneira também. E uma dica legal também é que aqui a gente consegue colocar um link para cada um deles. Então, aqui a gente colocaria nosso link e todo esse bloco aqui, tanto do ícone do queijinho quanto do esse textinho que eu coloquei, ficaria com o link que eu coloquei. E aí, você pode, claro, subir seu próprio arquivo SVG se você quiser, ou então utilizar do Font Awesome aqui. Uma outra coisa legal
dessa estrutura é que quando às vezes você quer fazer só uma lista de ícones que fica organizada, assim, você precisar pensar muito em espaçamento de itens e tudo mais. Então, como eu falei, um menuzinho no rodapé, mas a gente não quer o ícone. Então, basta a gente tirar o ícone aqui, que fica só o texto. E aí a gente pode ter vários assim, né, um do lado do outro, a gente pode ir duplicando eles para, né, seja horizontal, seja verticalmente. E, né, uma dicasinha também que pra gente fazer essa duplicada, né, igual eu fiz, quando você adiciona mais de um item, né, vai ter dois ícones, quando só tem um, só tem esses dois papeizinhos aqui, quando você clica ele duplica o item anterior. Então a gente pode ir duplicando assim ao de infinito. E se a gente quer reordenar, só clica um deles e joga lá para cima. Então, por exemplo, esse aqui, fazer ele diferente, você vai ver ali, agora eu reordenei ele para baixo. Aqui aplicar o link, né, você pode colocar ele na largura total, ou seja, o link ele vai ser aplicado até aqui do lado, né? Por exemplo, eu estou aqui no canto direito aqui da tela, o meu link, não sei se dá para ver, ele existe o link ali. Ou então, se você quer que o link corra só na linha, desse lado aqui, né, onde eu estou passando o mouse na direita, não tem link, mas apenas em cima do elemento. Então, são configurações diferentes também. O espaçamento, a gente já viu, né? A distância entre os itens, seja horizontal, seja verticalmente, dependendo da configuração que você colocar. E, além disso, você pode escolher centralizar ou alinhar ele de outras maneiras, né? Então, todo o bloco, né, pode ficar centralizado para a direita e tal. E aí, você ainda pode colocar um divisor entre os itens. Então, isso aqui pode ser bem útil na hora que você está, né, montando qualquer estrutura que precisa dessa, né, distinção clara entre os itens. Dependendo do layout, fica bem legal. Na parte do ícone, a gente consegue controlar, né, a cor do ícone, a cor do hover do ícone, ou seja, quando você passa o mouse, como é que fica esse ícone. Então, vamos colocar um íconezinho aqui qualquer. Esse prédiozinho. E aí, no ícone aqui, a gente coloca um cor diferente no hover. Quando a gente passa o mouse em cima do bloco, o ícone troca ali de cor. É a mesma coisa no texto, a gente tem a cor do texto, a gente pode colocar a mesma cor para ele e a mesma cor do hover. E aí, na hora que a gente passa o mouse, todo o bloco troca para as cores. E basicamente é isso que dá para a gente fazer com esse bloco. Rolando aqui para baixo, agora a gente tem o contador. O contador é bem legal porque nos permite trabalhar com essa, né, muita gente gosta de colocar em portfólio, né? 1000 cafés tomados, 50 projetos concluídos, não sei quanto, não sei quanto. E é feito no Elementor através disso aqui. Então a gente tem um número inicial, então a gente quer começar essa contagem, por exemplo, no 50 e ela vai até 100, né? Que é o número final. Se a gente quiser colocar 1000 aqui, ele vai ficar rodando aí até bater 1000. E veja que o tempo que demorou de 0 a 100, por exemplo, ou de 50 a 100 e de 50 a 1000 é o mesmo, porque essa é outra configuração chamada duração da animação. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 500 milissegundos, vai ser rapidinho, mas se eu colocar 5.000 milissegundos, vai demorar 5 segundos até ele concluir. E se a gente colocar mais aqui, ele vai devagarzinho contando. Então, dependendo da sua necessidade, vale a pena trocar. E aí a gente consegue colocar um prefixozinho, que basicamente é algo que vai ficar antes do número. Então, por exemplo, se é dinheiro, você pode colocar o cifrãozinho aqui do lado. E aí ele roda apenas o número e deixa o cifrão ali parado. Ou então um sufixo. Dependendo, você quer de casas decimais, você bota aí, sei lá, qualquer coisa assim. E aí fica esse número grandão. Ou então, sei lá, por dia, né? Você pode colocar um texto também. Colocaria um espaçozinho, né, ali. Aqui você pode colocar um espaço antes do texto, tá? No sufixo. E também um espaço depois do texto, no prefixo, se você quiser deixar ele mais distinto assim. Se você quiser o separador de centenas ou milhares, né, no caso aqui. E aí você pode escolher, né, dependendo do lugar que você tá, ou da língua do site que você está produzindo, vai ser um ponto. Igual agora eu coloquei um ponto divisor, igual aqui no Brasil, né? Ou então espaço, igual nos Estados Unidos. O espaço não, uma vírgula, né? Igual nos Estados Unidos. Ou a outra opção é um espaçozinho. E se quiser, pode trocar o título ali, né? Tava número legal. Aí eu coloquei só esse para você ver onde que ele é atualizado. Na aba estilo, a gente consegue trocar a cor, naturalmente. A tipografia, a sombra do texto, todas as coisas que a gente já está sabendo. E a mesma coisa para o título. Então, o título é o que fica aqui embaixo. E o número é o que fica aqui em cima. Se a gente troca a cor aqui, troca aqui. Se a gente troca do título, ela troca só aqui embaixo.
Basicamente é isso. Muito legal esse bloco. Dá para usar em muitas situações. E para a gente finalizar hoje, a barra de progresso, que também é muito utilizada em portfólios, sites de agências e tal. Que nada mais é do que uma barrinha que vai crescendo de acordo com a sua configuração. Você coloca o título aqui em cima, escolhe o tipo, se vai ser que, na verdade, esse tipo aqui não tá trocando porque são só cores, tá? Tipo, informação, sucesso, atenção e alerta, só muda a cor. Mas talvez por causa do tema que eu esteja usando, que é o tema básico, ele não tá atualizando. Então, por isso que ele não mudou nada ali. Mas a porcentagem, que é o mais importante, então a gente coloca aqui a porcentagem que vai crescer essa barra de progresso. E se você quer que mostre qual que é a porcentagem ou só a barrinha. Então, ocultar não mostra 74%. Na hora que a gente coloca exibir, mostra aqui do lado direito, aqui, ó, tá pequenininho, mas 74%. E aí você tem um texto interno, que é o texto que fica dentro dessa barra de progresso. Ali tá escrito Web Designer, mas a gente poderia colocar qualquer coisa. Aqui, né, dentro da barrinha. E na aba estilo a gente troca, né, realmente a cor do fundo, que é a cor que fica depois, então vou colocar a mesma aqui, né? Mas olha, a cor do fundo é o que fica por trás e a cor da barrinha, cor aqui normal, é a cor que está crescendo. A altura, então você pode deixar grandão, pequeno, se você quiser arredondar para ficar, né, um estilozinho diferente e tal. E aqui, mesmas configurações para o texto interno e a configuração do título, que são as mesmas, né? Tipografia, cor, sombreamento e tal. Então, basicamente é isso. Aulinha rápida hoje, mas esses blocos são bem simples e agora que a gente já está pegando o jeito, não precisa repetir, né, como é que funciona a tipografia, como é que funciona a cor do texto, sombreamento, configurações mais padrões, né? A gente já está acumulando esses conhecimentos de uma aula para outra. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like aí, compartilha com quem você acha que pode ficar bacana e comenta se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão para a gente inserir também nessa série. Então, até a próxima. Divirta-se.